Olá para vocês, o sabor de hoje é sabor de chuva. Isso mesmo, a gente está no período do inverno amazônico, um inverno que nos últimos 2 anos não foi tão satisfatório, tanto que nós tivemos aí, em seguida, duas secas, duas vazantes recordes, 2023 e 2024, e agora, graças a Deus, tem chovido bastante. Já teve aí um alerta das cheias dizendo que nós temos 70% de risco de termos uma grande cheia e 30% dela extrapolar as medidas. Isso é bom, porque depois de 2 anos de muita seca, é a esperança que nós temos de recuperar o nível dos rios. Porque, na verdade, nós não conseguimos medir, por exemplo, as consequências dessas vazantes que nós tivemos. Por exemplo, como é que ficaram os peixes que se reproduzem em beira, em pequenos lagos? Porque durante 2 anos os lagos secaram, morreu muito peixe. Como é que está o jaraqui agora para 2025? A gente não sabe, né? Me parece, eu acho que li em algum lugar, que nós teremos pela primeira vez o defeso do jaraqui, ou seja, a proibição da pesca do jaraqui por conta das vazantes. Então, a chuva, ela sempre é muito bem-vinda, especialmente depois de uma situação como essa. Contudo, aqui em Manaus, ela provoca estragos inúmeros, que na verdade não é um privilégio de Manaus. Em muitas grandes cidades brasileiras, São Paulo inclusive, Rio de Janeiro inclusive, que são as duas maiores metrópoles populacionais do Brasil, a chuva provoca muito sinistro de em áreas de risco, perto de garapés, não, perto de pequenos rios, de braços de rios, enfim. Mas a gente tem que fazer aí aquela história de, poxa, há quanto tempo que em frente da Arena da Amazônia, na Constantino Neri, enche? Tem o quê? 4 anos? Tem 8 anos? Não, tem muito mais do que isso. Há quanto tempo que a Avenida Brasil, que ostenta ter as duas sedes maiores de poder do Amazonas, quais sejam a sede do governo do Amazonas e a sede da Prefeitura Municipal de Manaus, há quanto tempo que aquela avenida enche que transborda? Muito mais de 8 anos, eu acho que mais de 12 anos. Ixi, perde-se da conta. Há quanto tempo que a Getúlio Vargas, na confluência com a 7 de setembro, fica alagada? Há quanto tempo, talvez aí há menos tempo, que a André Araújo, naquele trecho, logo depois de quem passa aquele conjunto habitacional da aeronáutica, fica alagada e intrafegável? Não são situações recentes, são situações muito antigas. Não passam apenas por um administrador público, passam por muitos. E eu vejo a gente se queixar muito da chuva, e aí alguns poucos pegarem a situação da chuva para explorar o lado político. E aí eu venho aqui dizer que não estou com procuração para defender ninguém, não é isso. Mas assim, qual é o grande plano? Qual é o planejamento? Qual é o plano de ataque emergencial que se tem para a cidade de Manaus, para se fazer alguma coisa em relação a essas áreas que alagam e as áreas de risco? Ah, Orlando, isso é uma coisa da prefeitura municipal que tinha que se virar e não se vira. Tudo bem, não se virou há 8 anos atrás, tem que se virar agora. Tá certo. Mas aí talvez eu tenha que trazer à baila alguns dados importantes, inclusive para que a gente possa, de maneira mais ampla e cidadã, abordar o tema. Manaus é a 7ª cidade mais populosa do país. Não estou falando de capitais, estou falando de todas as cidades do Brasil, de todas, Manaus é a 7ª. Manaus é de longe a maior cidade do Amazonas, isso a gente não vai nem discutir, né? Porque depois de Manaus, com 2.300.000 habitantes, nós temos a cidade mais populosa com 100.000 habitantes. Um detalhe interessante, a região metropolitana de Manaus, com 2 milhões e quase 800.000 habitantes, ela significa
65% da população inteira do Amazonas. Vou repetir o dado, que é um dado bem significativo. A região metropolitana de Manaus significa sozinha 65% da população de toda o Amazonas. Com um detalhe, Manaus é a maior cidade da região norte, a nossa região metropolitana é a maior da região norte e a 11ª do Brasil. Então, pensando na questão da democracia dos recursos e da importância da cidade, de uma cidade-estado, como falava o amazonino Mendes, Manaus é uma cidade-estado, é uma polis. A preocupação com as chuvas, com a questão do saneamento, do esgotamento sanitário, ou melhor dizendo, do esgotamento das águas pluviais, não pode ser especificamente, unicamente, de um poder executivo municipal. Até porque o estrago é grande e exige investimentos de toda a ordem, tanto municipais, quanto estaduais, como federais. E aí talvez nós devêssemos cobrar um pouco mais a participação de uma administração coordenada e coletiva que não se pautasse pela politicagem. Não é interesse nosso. Então, tenham boa relação ou não, o governo do Estado e o governo da União precisam interagir com a capital, com o governo da capital, para chegar a soluções para uma cidade tão importante quanto essa. Eu, na verdade, me ressinto, não é só de planos para a questão das águas pluviais em Manaus. Eu me ressinto da ausência de planos para quase tudo em Manaus. Porque pensem bem, nós somos a maior cidade da Amazônia. E nós temos uma capacidade produtiva enorme. Chegamos a ser o 5º produto interno bruto por cidade no Brasil inteiro. Isso é muita coisa. Entretanto, esse PIB não é baseado em atividades sustentáveis. Nós importamos insumos. Isso não se resolve com um plano municipal. Isso é um plano estratégico de governo federal e estadual em conjunto com a capital. Então, eu acho que era necessário a gente fazer esse apelo aqui aos governos que interajam, que façam uma administração cooperada e coordenada, independente de afagos, de acenos ou de apoios. A população merece mais. Nós precisamos, com urgência, de planos para Manaus. E, inclusive, eu quero dizer que nós, manauaras, temos uma parcela de responsabilidade enorme em relação à questão das chuvas. Porque nós jogamos lixo na rua em qualquer momento. Eu ponho no saco de lixo. Isso resolve? Se você sabe que passa o carro de lixo às 11 da noite e você coloca o seu lixo às 7 da manhã, se você mora em casa, esse lixo vai ser aberto. Esse lixo vai ser violado. E o resto do lixo ninguém vai recolher e vai cair no bueiro. E se você é daqueles que joga sofá no igarapé e fica reclamando, você é um criminoso. Está mais errado ainda. Então, as questões da capital, é importante posicionar isso. Elas são coletivas. Nós temos, por exemplo, deputados estaduais hoje que já foram vereadores. Qual foi a ação desses deputados estaduais em relação à questão das chuvas em Manaus? É importante se perguntar isso. Aliás, eu queria perguntar quais são as ações dos vereadores eleitos e em mandato em relação às chuvas. Porque, na verdade, eu vejo muita pouca coisa, eu não sei se é um erro de divulgação estratégica da Câmara Municipal ou se realmente existe uma ausência medíocre de pautas, porque eu não vejo, por exemplo, se discutir transporte coletivo urbano na Câmara Municipal quando é necessário. Eu não vejo se discutir as chuvas e o estrago que elas provocam na Câmara Municipal. Então, essa responsabilidade é de muita gente e não dá para jogar com politicagem com ela. Tem que se jogar com política, com P maiúsculo.
onde todo mundo se une em torno do interesse público comum. Bem, que a gente tenha aí uma semana de boas chuvas, mas com poucos estragos, e de prioridade para Manaus. Bom dia.